Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar de como pendurar quadros nas paredes. Isto foi um pedido da Bruna Sousa já há bastante tempo, mas eu só agora é que consegui gravar. Para quem não sabe, eu sou licenciada em Design de Interiores, trabalho como freelancer e dou formação na área. E pronto, e é isso. Então são estas as minhas credenciais e eu vou falar um bocadinho sobre esta questão de pendurar quadros. Antes de mais nada, esta questão da decoração, sobretudo quando estamos na parte da decoração, portanto não tanto do design de interiores, que aí as coisas são um pouco diferentes, mas no caso da decoração é muito livre, portanto aquilo que a pessoa pode fazer e... Eu estou aqui com o computador, agora estou a perceber que está com uma luz fortíssima. Deixa eu ver se dá para pôr um bocadinho mais baixo. Acho que assim fica um bocadinho mais agradável. Então, a questão da decoração é muito livre. Uma pessoa pode, quer dizer, é quase uma forma de arte. Portanto, o céu é o limite. Não há grandes proibições ou grandes... não há coisas proibidas. Enfim, tudo é possível. Agora, é claro que existem algumas regras base que ajudam pelo menos a começar a coisa de uma forma harmoniosa e mais consensualmente bonita. Mas depois uma pessoa pode experimentar e pode misturar e fazer de outra forma. Portanto, estes vídeos que eu vou fazendo aqui é bom também ter isso em consideração. É que a decoração é sempre algo muito pessoal. Pronto, é claro que eu parto do princípio que quem me pede para fazer estes vídeos não tem bases nenhumas, não sabe por onde é que há de começar. Portanto, eu acho que este vídeo pode servir sobretudo de um ponto de partida e depois a partir daí podem experimentar à vontade. E no caso de quadros, etc., uma forma até de, antes de se comprometerem a fazer furos nas paredes, ou seja o que for, vocês até podem criar com umas folhas de papel pelo menos os volumes, portanto não tanto a arte em si, claro, quer dizer, podem sempre imprimir do tamanho que a moldura tiver, etc, mas não aconselho irem por aí, podem ter, imaginem, papel de cenário ou papel que têm em casa, recortar do tamanho das molduras e fazer uma composição colando o papel na parede com fita cola ou fita cola papel, que causará menos dano na pintura. Para verem assim composições possíveis antes de se comprometerem em furar a parede. Portanto, também podem fazer isso. Agora, falando aqui das regras então em particular, portanto isto aqui já vos dei uma dica de como fazerem assim algumas experiências sem estragarem o estuque. Agora vou-vos falar assim de regras concretas. Então, uma das regras é que o quadro ou composição de quadros não ocupe menos do que 2/3 da parede. Portanto, isto não é obrigatório, mas costuma ser a proporção mais equilibrada. E quem diz 2/3 da parede, também diz 2/3 por cima do móvel. Ou seja, não ser nem maior nem mais pequeno do que esses 2/3 da largura do móvel. Agora, isto lá está, mais uma vez, é uma medida muito concreta, sem dúvida. Portanto, falo aqui, imaginem um quadro em cima de um aparador, um quadro ou uma composição de quadros em cima de uma cama, a ocupar uma parede que está muito vazia. Mas vocês podem criar a vossa própria decoração e a vossa própria regra. Eu tenho uma cômoda no quarto em que o quadro é da largura da cômoda e eu acho que fica bem. Pronto, então, isso depois também depende muito do quadro que lá está pendurado, etc. Se for mais do que um quadro, aconselho que alinhem os quadros ou por cima ou por baixo. No caso de uma composição, ou seja, imaginem, se vocês tiverem 2 ou 3 quadros, devem alinhá-los por cima ou por baixo ou ao centro, pronto. Mas se tiverem uma composição de quadros de vários tamanhos e feitios, então aí isso é mais flexível, é mais livre. Vocês também podem experimentar fazer, no caso das composições, que às vezes pode ser assim o mais confuso, podem experimentar tirar fotografias aos quadros e depois fazer uma composição no computador. Com os quadros primeiro. Ou então fazer uma composição no chão. Eu uma vez fiz isso num projeto, mas eu já tinha feito um ensaio em casa no computador primeiro. Portanto, não conta muito bem para o caso. Se vocês tiverem, facilidade em mexer com programas de computador, tirem as fotografias aos quadros, recortem no Photoshop ou no programa que vocês usam e façam uma composição. Caso contrário, aquilo que eu aconselho é fazerem no chão, não é? Se já têm todos os quadros emoldurados, etc. E depois transferem do chão para a parede.
Em termos também de medidas, uma regra é que o centro do quadro ou o centro da composição deve estar a 1,5 m do chão, de distância do chão. Portanto, que é a nossa linha do horizonte. Isto é uma medida média, claro. Portanto, eu sou um bocadinho mais alta, se calhar a minha linha de horizonte é mais 1,60 m, mas 1,5 m é bastante confortável de uma maneira geral. Uma regra que eu costumo seguir é que eu não gosto que os quadros ultrapassem a altura da porta. Pronto, mas isso, eu costumo fazer isso mais em projetos, porque a verdade é que eu cá em casa, por exemplo, acho que tenho ali tenho alguns quadros que ultrapassam um pouco a altura da porta e não acho que fique mal. Eu acho que depois isso também tem a ver com o tipo de moldura. Imaginem, uma moldura que se funde mais com a parede, não é? A parede é bege e a moldura é branca, então a moldura vai se fundir, não se vai destacar muito. Mas se for uma moldura preta vai se destacar bastante. Portanto, isso depois também depende muito do tipo de moldura, do tipo de arte que vocês têm também, se é muito colorida, se faz muito contraste com a parede, se não, se por outro lado tem tons mais suaves, se calhar então, se a moldura for com tons mais suaves e o próprio desenho ou pintura ou o que seja, ou fotografia, também tiver tons muito suaves, se calhar o facto de ultrapassar um bocadinho a altura da porta também não é por aí. Portanto, eu uso isso como regra, base, lá está, mas mais uma vez é uma regra que eu dobro com alguma frequência, pelo menos cá em casa. Numa composição, a distância entre os quadros varia bastante, sinceramente varia muito, mas eu diria que pelo menos uns 5 cm, 5 a 10 cm deve ter, para o próprio quadro ter algum espaço para respirar em volta. Se vocês não souberem bem que tipo de quadros é que querem no vosso espaço, eu iria para algo de que vocês gostam. Portanto, se gostam mais de tipografia, portanto, sei lá, frases motivadoras, etc. Se gostam mais de fotografia, se gostam de fotografia de paisagem, se gostam de padrões geométricos, estão a perceber? Ou quadros, pinturas, reprodução de pinturas. Portanto, a cores, a preto e branco, eu iria primeiro tentar descobrir qual é o vosso gosto pessoal, aquilo que vocês preferem, e depois construiria a partir daí. É claro que, mesmo em composições, às vezes fica muito bem conjugar estilos diferentes, cores diferentes das pinturas. Aquilo que eu se calhar aconselharia, mas ouçam, mesmo isto é uma regra que pode ser perfeitamente quebrada, mas para começar, eu se calhar, se têm várias gravuras ou várias pinturas ou quadros diferentes, de temas diferentes e querem fazer uma combinação com todas elas, eu se calhar iria para um tipo de moldura das duas uma, ou da mesma cor, mas com espessuras diferentes, ou molduras com a mesma espessura, imaginem molduras fininhas com 1 cm ou 1,5 cm de espessura, mas com cores diferentes. Portanto, arranjaria ali um elo qualquer que ligasse esses elementos da decoração. Depois também podem pensar se querem que os quadros contrastem com o vosso espaço, portanto que sejam ali o ponto de tensão mais forte, ou se querem que os quadros se fundam com o espaço, portanto que vão de encontro às cores que estão dentro do espaço, à cor da parede, às cores que estão no espaço, lá está, mais uma vez, portanto que se integrem de forma mais suave e mais discreta, não é? Ou então também podem arranjar uma peça que vá buscar as cores de algo que já está no vosso espaço. Imaginem, tem um cadeirão de uma cor mais forte e tem uma peça, uma pintura ou uma fotografia ou o que seja, que tem uma cor que vai buscar a cor desse cadeirão. Portanto, que faça a ligação com essa peça de mobiliário. Eu acho que escolher arte para combinar com peças de mobiliário, eu não sei se será a resposta mais... ou o caminho mais sensato. Eu acho que se calhar... Quer dizer... Porque um dia que trocam o quadro e a coisa acaba, deixa de fazer sentido. Enfim... mas não há... Lá está, é uma coisa muito da emoção, daquilo que as peças significam para vocês. As coisas podem fazer sentido sem estarem todas a combinar umas com as outras. E podem fazer sentido umas com as outras também.
Mas enfim, é algo que funciona muito bem, a verdade é essa, ter uma peça de mobiliário de uma cor forte que depois combina com algo que está dentro desse espaço que também tem, nem que seja um apontamento dessa cor. Depois há outros truques que também podem usar. Por exemplo, se têm uma composição de imagens, mas que são tudo coisas diferentes, sei lá, imaginem, tipografia, fotografia, pintura, desenho, ilustração, o conjunto vai funcionar melhor se forem, por exemplo, todas da mesma cor. Ou dentro todas a preto e branco, ou todas a cores, mas cores quentes, ou todas a cores, mas cores frias. Isso é uma dica, enfim, que pode funcionar, só que eu resisto sempre um bocadinho a dar este tipo de dicas só porque eu acho que a arte e conjugação de decoração, etc., é algo muito pessoal e que eu acho que é muito livre, comporta uma grande liberdade. Mas enfim, estando a começar, podem começar por aí. Mas eu já falei um bocadinho sobre isso, portanto, conjugar ou as cores da imagem, ou as cores das molduras, ou a espessura das molduras, ter um elemento que seja igual para todos os elementos dessa conjugação ou desse conjunto de imagens, dessa composição de imagens que vocês estão a fazer. Se for só um quadro maior, ou 2 ou 3 no conjunto, não é? Então aí eu iria mais para aquela regra dos 2/3 do espaço. Portanto, ou os 2/3 por cima do móvel, não pode ter mais do que 2/3 do móvel, nem menos, em princípio. Pode ter alguma variação, mas não muito mais ou muito menos. Ou da parede que se quer decorar. E por último, a última dica, que foi uma dica que eu já dei quando falei da cor, se não me engano, acho que sim, é aquela questão de reunirem imagens que vos inspirem. Portanto, de ambientes de que vocês gostam e que gostassem de recriar no vosso espaço. Isso vai-vos ajudar bastante a que o espaço fique como anteciparam ou como gostariam que ficasse. Pronto. E se calhar, para quem está muito inseguro, começar com cores muito suaves, cores neutras, portanto madeiras claras, se calhar, fininhas, portanto nada muito espampanante. E depois com o tempo vão começando a experimentar e a acrescentar mais elementos. Também fica muito engraçado misturar, sei lá, molduras retas, não é? Com molduras ovais ou com molduras mais trabalhadas. Eu acho que depois é isso, há muitas opções de conjugação, é só uma questão de procurar e de ver o que é que vos inspira dentro desses estilos. Outra coisa que eu me esqueci de dizer, já me estava a esquecer, que é a distância entre a moldura e o móvel. No caso de ser uma moldura que está por cima do móvel. A moldura pode estar pousada e nós temos esse exemplo cá em casa, portanto, molduras pousadas, molduras para aí a 10 cm do móvel. Mas se tiverem espaço para isso, podem subi-las para aí uns 30 cm do móvel. E eu tentaria que não ultrapassasse os 2 metros de altura do chão. Portanto, que o topo das molduras não subisse acima da porta. Eu faria assim. Pronto, e acho que são assim umas dicas base que são capazes de vos ajudar. Mas depois lá está, a partir daí também podem experimentar outras soluções, claro. Nesta coisa dos quadros que estão pousados em cima dos móveis, se forem quadros pesados, prendam na mesma, à parede. Portanto, coloquem um ganchinho, tipo um camarão, e prendam lá o quadro na mesma. Mesmo que ele esteja pousado, mas por uma questão de segurança, se for um quadro pesado, prendam-no à parede na mesma, está bem? E pronto, são estas as minhas dicas de enfeitar paredes e como pendurar quadros e não sei o quê. Eu estou enfim, eu gravei, aliás, este é o segundo vídeo que eu estou a gravar hoje, ainda quero gravar um a seguir. E eu para este vídeo não escolhi as imagens antes, eu estou a experimentar fazer as coisas de forma diferente, porque acho que é capaz de ser mais fácil. Portanto, vamos ver que imagens é que eu arranjo que ilustrem estes exemplos que eu acabei de dar, portanto espero que tenham sido elucidativas o suficiente. E pronto, e aconselho-vos a que vejam o Pinterest, revistas, sei lá, cenas na internet e tal, para se inspirarem. E pronto, espero que tenham gostado. Bruna, espero que tenha sido útil e até à próxima. Tchau, tchau.